A gripe A tem gerado grande repercussão em Novo Hamburgo. Casos foram registrados no município e uma escola teve que antecipar as férias por causa da doença. A falta de conhecimento sobre o assunto tem gerado preocupação nos hamburguenses. Por isso, TV Fevale Notícias foi às ruas para saber quais são as dúvidas da população sobre a nova gripe. E para esclarecer estas dúvidas, contamos com a presença aqui no estúdio do médico epidemiologista do Comitê Técnico para Enfrentamento da Influenza A, H1N1, Marcos Lobato, que também é diretor técnico do Hospital Municipal. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado pelo convite para ajudar, colaborar, esclarecer dúvidas sobre essa nova epidemia. É que geralmente quando é algo novo, como é um vírus novo, então surgem essas dúvidas. Vou pedir para o senhor para a gente acompanhar algumas entrevistas que a gente fez hoje pela manhã das dúvidas dos hamburguenses. Pode ser? Claro. Então vamos lá. Eu acho que sim, até mesmo eu estou preocupada de andar até dentro de ônibus fechado, agora no inverno, né, o pessoal não quer abrir. Eu acho preocupante sim, já que está se alastrando isso, né, está aumentando. Por exemplo, que está assim, ó, havendo confusão entre a gripe normal e essa gripe, né, que nem o pessoal estava apavorado que era coisas piores, e agora até os médicos estão falando que não é tanto assim. Então eu gostaria de ser mais esclarecida pelos sintomas, né, que a gente vai saber. Eu acho que não, porque quem tem 60 anos é vacinado, né? Tanto eu como ela, eu tô tranquilo. Eu acho que se a pessoa se cuidar, não tem problema nenhum, né? Comer carne com alho evita a gripe, né? Algum cuidado, alguma comida que não pode comer, sei lá, né? Estou completamente por fora, mas eu me cuido. Bastante dúvida, né, doutor? Sim. Primeiro, existe confusão realmente entre os sintomas da nova gripe, a gripe H1N1, e a gripe comum, né, que a gente chama de influenza sazonal, porque elas têm exatamente os mesmos sintomas. A diferença é que alguns casos, no início da epidemia, e que virou uma pandemia porque se espalhou pelo mundo, eram casos mais graves. Mas tem que lembrar que essa é a característica do início das epidemias e das pandemias. Que primeiro, são acometidas as pessoas mais sensíveis, por alguma razão. Ou porque têm um estado de saúde mais comprometido, ou os idosos, ou porque usam algum tipo de medicação. Bem, essas pessoas mais frágeis, mais suscetíveis, elas têm uma situação mais grave da gripe e, realmente, aí, nestes casos, a letalidade, quer dizer, a taxa de pessoas que morrem entre as infectadas, é muito alta. Mas, com o tempo, o que tem se mostrado é que a gripe A, H1N1, ela se amenizou, se tornou menos severa, se tornou menos grave e se tornou mais branda, até mesmo os últimos dados colocados pelo Ministério pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde são que ela está com uma letalidade abaixo da gripe comum, né? Menor. E por que acontece isso? Porque ela vai diminuindo a força. O vírus vai diminuindo a força. Por um lado, porque ele sofre algumas pequenas mutações, é uma hipótese que a gente não tem ainda confirmado, mas é uma possibilidade, ele fica mais brando mesmo, passando de pessoa a pessoa. E a outra questão é que as pessoas mais sensíveis se protegem um pouco mais e também porque as pessoas mais resistentes são infectadas também. E aí tem sintomas de gripe comum, né? Portanto, quanto mais pessoas são infectadas e menos pessoas adoecem gravemente ou vão a óbito, a taxa diminui. Por quê? Porque as pessoas com uma situação de saúde prévia melhor, são mais fortes, são mais resistentes, elas sobrevivem tranquilamente a essa gripe, como acontece com a influenza comum. Né? E quanto à dúvida do senhor ali que fez a vacina, que tem mais de 60 anos? Bem, quanto à vacina, nós não temos ainda a vacina para a gripe A, H1N1, mas isso não é motivo de pânico, né? Nós teremos em breve. Já existe tecnologia no mundo, né, para a produção desta vacina. Mas a outra fala dele está correta. Se alimentando bem, tendo uma vida saudável, ingerindo bastante líquido, tendo hábitos de vida adequados, saudáveis, com uma alimentação saudável, assim como previne a gripe comum e outras doenças, também previne
a gripe A e previne as complicações que a gripe A, H1N1, traz para os indivíduos. Então, isso está correto. E as pessoas precisam ter medo de pegar ônibus, por exemplo, de viajar? Não, assim, não existe nenhuma recomendação, não existe necessidade de pânico ou medo de pegar ônibus, ou avião, ou trem, ou qualquer outro meio de transporte coletivo, né? A questão é tomar cuidado. Claro, a transmissão em locais mais fechados aumenta, né? Mas, a não ser em viagens muito longas, com realmente uma chance... viagens curtas, como são os trajetos urbanos, de poucos minutos, né? Mesmo em viagens aqui um pouco mais longas, dentro do perímetro metropolitano, não tem um risco que seja considerável. E a chance de ter essa gripe e ter a gripe comum é a mesma, de pegar nesses ambientes é a mesma, né? Por isso, também aquela senhora fala da confusão. Por quê? Porque são doenças que têm exatamente a mesma sintomatologia.